Venha aqui pelo vosso presença. Bastidade de capitulação do governador, a proteção básica do governo da Liga do Competente.
Respeito e gratidão marcam este momento. Com saudade e em família, recordamos os nossos mortos, os militares e civis que deram a sua vida ao serviço da pátria. Senhor Deus da vida e da morte, nós vos encomendamos as almas dos nossos camaradas que deram o melhor que sabiam e podiam pela sua gente, pelo seu povo e pela sua pátria. Fazei, Senhor, que depois da sua total doação repousem na vossa paz eternamente e a nós, que ainda vivemos, fazei-nos seus dignos continuadores. Descansem na paz de Deus. Vivam para sempre na memória de todos nós. Primeira Guerra Mundial, Primeira República, Liga dos Combatentes, trilogia que marca ainda hoje o século XX português. Sacrifício, guerra, solidariedade, outra trilogia que, marcando toda uma época, se transmitiu de combatente em combatente, de família em família, até aos nossos dias. O 9 de Abril, hoje Dia do Combatente, é o nosso sentir profundo, uma marca do conhecido esforço do soldado português ao longo das épocas. O 11 de novembro, dia do armistício, transformou-se no país e em toda a Europa num verdadeiro dia da paz entre as nações. Nós, Liga dos Combatentes e herdeiros dos valores morais e materiais de uma história e de uma tradição patriótica, humanista e cosmopolita, escrita pelos homens soldados com suor e sangue português na lama europeia da Flandres e nas florestas e capins de Angola e de Moçambique, que aqui estamos, mais uma vez, no centenário deste Holocausto, testemunhando e dizendo em voz forte: a Liga dos Combatentes não esquece nem esquecerá. E a estrada da história marcou-nos, geração do fim do século XX, com um fenómeno semelhante a tiramos para permite-nos gritar bem alto àqueles que se batem hoje fora das fronteiras do país na defesa dos interesses nacionais, que vale a pena respirar o ar do dever cumprido e se algum dia, após o regresso, a vida os trair, sabem que existe uma instituição perene que os apoia hoje e o apoiará no futuro. O passado, o presente e o futuro, trilogia da vida, conjugam-se na Liga dos Combatentes, desde a Primeira República aos nossos dias, sempre da mesma forma. Promoção dos valores, prática da solidariedade e permanente defesa dos direitos e deveres do combatente português. Esta filosofia e princípios reafirmamos hoje na invocação do centenário da Grande Guerra. O Presidente da Liga dos Combatentes, Joaquim Chico Rodrigues, Tenente-General. Muito boa tarde a todos, senhores João Dias,
Tomás, presidente do Grupo da Liga dos Combatentes, minhas senhoras, meus senhores, um encaminhamento especial à Força Militar Portuguesa, ao representante do Conselho de Voluntários de Missão e a todas as pessoas que fizeram o favor de lutar a este lado. Permitam-me começar por agradecer a presença de todos e referenciar em especial a Liga dos Combatentes, o Núcleo de Arantes e os membros de nação. Por uma vez mais, poderem ter proporcionado a realização de uma cerimónia neste lado dos combatentes. Uma palavra também a todos os outros que conosco se associam nesta homenagem, nesta evocação da Primeira Grande Guerra Mundial. O Conselho de Nação associa-se à evocação do centenário da Primeira Guerra Mundial, no qual um dos anteriores decisores da nossa autarquia queria perpetuar a memória daqueles que morreram por Portugal, longe do seu país, da sua terra e dos seus familiares. Em boa hora fizeram, porque desta forma possibilitam que eternamente estes nomes não sejam esquecidos. Esta guerra, como qualquer outra guerra, teve consequências dramáticas. Mais de 8 milhões de mortes, sem esquecer as sequelas humanas que geraram e os ossos de milhares que ainda hoje são latentes em alguns pontos da Europa. Em Portugal, cujo envolvimento e as razões para tal ainda hoje são motivo de discussão, houve cerca de 8 mil mortes e mais de 30 mil baixas entre feridos, desaparecidos, incapazes e prisioneiros, sem falar nos familiares, direta ou indiretamente, que sofreram com esta guerra. O povo de Portugal, mas principalmente os militares que combateram, foram sacrificados em nome, segundo os dirigentes de então, da nossa soberania enquanto Estado-nação. Objetivo, desse ponto de vista, podemos dizer que foi alcançado. É, pois, fundamental homenagear aqueles que lutaram pela nossa pátria, que demonstraram a fibra dos portugueses, que identificaram o nosso país, que deram tudo, em muitos casos, a própria vida. Não podia, estando na presença de tantos combatentes da guerra do ultramar, fazer-lhes uma referência, porque foram também heróis, que lutaram por Portugal, em condições terríveis, numa conjuntura extremamente favorável. Tenho dito, sempre para tanta oportunidade, em cerimónias como esta, que os exemplos de luta, sacrifício, coragem, união e amor a Portugal destes militares das duas grandes guerras devia ser apreendido por todos nós, em especial aqueles que têm alguma capacidade de decisão para nos motivar para o desempenho mais consentâneo com o objetivo das nossas terras e do nosso país. Por tudo o que agora referi, é importante e fundamental que estes monumentos educativos, aqueles que morreram em nome de Portugal, possam ser símbolos vivos dos valores que os militares têm no cumprimento da sua missão e que ao longo da nossa história têm ainda praticado. Termino reiterando os meus agradecimentos a todos os presentes, com uma saudação especial à Liga dos Combatentes, guardiando os princípios e os valores dos combatentes portugueses e das suas famílias, bem como da defesa intransigente dos seus direitos. Mensagem de Suas Excelências do Presidente da República para as cerimónias educativas do centenário da Primeira Grande Guerra, Lisboa, 18 de outubro de 2014. Portugueses, estamos hoje, por todo o país, uma justa e sentida homenagem aos mortos da Primeira Grande Guerra. Cumprimos o compromisso de honra de manter viva a memória do seu exemplo de dedicação à pátria. Fazemos frente aos monumentos educativos da guerra. Memoriais testemunham o esforço e o sacrifício de milhares de militares portugueses que se dispuseram a dar a vida por Portugal nos campos de batalha de Flandres, de Angola e de Moçambique, sem esquecer os que pereceram no flagelo do cativeiro, num quadro de extrema miséria e completo esquecimento. A Grande Guerra marcou decisivamente o percurso da história contemporânea europeia e mundial. Foi uma cultura de dimensões múltiplas que determinou o fim dos grandes impérios, desenhou o mapa político da Europa e alterou as relações de poder entre os Estados. Foi o tempo de um longo período de paz e de ilusão de que ainda a dependência económica e financeira das potências poderia incluir qualquer ato de agressão. Os primeiros sinais de conflito foram evitados. A inclusão da guerra acabou por surpreender pela brutalidade e extensão. O início do conflito ocorreu num período de forte
pós-instabilidade em Portugal, com uma profunda crise política e económica que levar a explorar de forma comprometedora a capacidade militar do país. Esta realidade não impediu que se assumissem compromissos sem que estivessem reunidas as condições necessárias à preparação e ao apoio das forças militares. Decisão que veio a revelar dramática para o país e para milhares de portugueses. Na história da guerra, fica o exemplo extraordinário da coragem e do amor à pátria do soldado português. Fica o testemunho sublime de uma vontade inquebrantável, de uma capacidade de sofrimento e de um espírito de sacrifício sem limites, de um punhado de portugueses que honraram Portugal nos campos de batalha de África e da Flandres. Para simplificar também as histórias e proezas vividas por homens simples, os laços camaradários forjados na dureza da campanha, as amizades e as necessidades na partilha das horas largas e dos momentos fugazes de alegria. A recordação dos que roubaram a seu lado o cumprimento do dever, das famílias que compartilharam no silêncio a dor da perda, dos lares feridos, pelos vazios jamais preenchidos e pelos projetos nunca concretizados. Serviram Portugal com total desprendimento e humildade dos grandes. O seu esforço não foi em vão. É vital que olhemos e aprendamos ao passado, nunca deixando de valorizar a paz e a liberdade, e nunca subestimando o esforço daqueles que as conquistaram e as mantêm. Portugueses, as armas deste cruel conflito calaram-se há muito tempo, assim como os vossos soldados queridos que encontraram o fim do sofrimento no descanso final. Ficou o seu exemplo e o legado que deixaram para as gerações futuras. Mas também ficou a lição da incapacidade do país para assumir tão exigente compromisso, de que resultou em preparação e abandono dos nossos militares, com trágicas consequências e custos humanos elevados. A memória da Grande Guerra deve constituir-se um tributo ao sacrifício, ao valor e ao caráter do soldado português. Nas palavras da última mensagem de um jovem tenente aos seus soldados, recordando os companheiros que o deixaram. Todos poderão esquecê-los, mas nós temos de nos curvar ao respeito que infundem os que ficaram nessa cruzada do novo século, que esquecem os heróis mortos. Portugal não se esquecerá. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. À vontade. O Excelentíssimo Senhor Sérgio Augusto Matos, Presidente do Núcleo da Banda de Liga dos Combatentes, vão proceder ao descerramento da placa educativa. Vai preferir uma locução. Isso resultava de uma disputa por mercados e territórios em vários lugares do mundo. Antes de 1914 teve origem chamada Paz Armada, sendo como o clima era tenso, as potências deram início a uma corrida às armas, prevendo uma guerra. Alguns países também deram início à formação de alianças militares. A Europa, em 1907, ficou dividida em dois grandes blocos. A força Impérios Centrais, formada em 1882, era composta inicialmente pela Áustria, Alemanha e Itália. Os aliados, formados em 1907, eram compostos inicialmente pela Rússia, Inglaterra e França. O assassinato do arquiduque Francisco I Grande
e sua esposa na sua cidade Sarajevo, Bósnia, em 1914, é considerada a fase imediata do início da Primeira Guerra Mundial. O assassino pertencia a uma organização secreta nacionalista da Sérvia, contava com o apoio do governo sérvio. A Áustria, sabendo tal apoio, reagiu militarmente contra a Sérvia. Devido à política das alianças, outros países entraram na guerra. A sessão de desaparecimento automática, países a declarar guerra, países sucessivamente. Portugal participou no primeiro conflito mundial, ao lado dos aliados, o que estava de acordo com as orientações da República, ainda recentemente instaurada. Na primeira etapa do conflito, Portugal participou militarmente na guerra com envio de tropas para a defesa da colónia africana, ameaçadas pela Alemanha. Face a este perigo e sem declarações de guerra, o governo português enviou contingentes militares para Angola e Moçambique. A declaração oficial de guerra a Portugal pela Alemanha deu-se a 9 de março de 1916. Em 1917, as primeiras tropas portuguesas seguiam para a guerra na Europa. Portugal envolveu-se em combates em França. Neste esforço de guerra chegaram a estar mobilizados quase 200 mil portugueses. As perdas atingiram quase 10 mil mortos e milhares de feridos, além de custos económicos e sociais gravemente superiores à capacidade nacional. Entre 1917 e 1918, houve a entrada de outros países no conflito. Foi o caso dos Estados Unidos, Panamá, Brasil, entre outros. O apoio fornecido pelos Estados Unidos aos seus aliados foi extremamente importante. No início de 1918, Vamos de seguida ouvir o hino da Liga dos Combatentes. Go! Hey! Oh! Todos somos como Indiana, no meio da iluminação. Rafael, ai dos tambores, seremos continuadores da sua perpetuação. Fizemos o chão bem forte, obreiros da própria sorte, em segurança do lar, das luzes da nossa glória, digamos, olhando a história, combatentes, 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 por glória. Good. Ah, Está